escuridão, violência sem razão. Sei que o amor supera, o carinho pode transformar. Quem de nós vai secar a lágrima da dor, da dor? Todo carinho pra sorrir, toda a verdade pra ajudar, carinho de verdade pra sentir. Carinho de verdade pra mudar. Abrace a causa, abrace uma nação, abrace a vida com o coração, abrace o sonho da canção. Estamos dando início a mais um programa Norte em Ação, através do canal 6 da NET, do canal 6 da NET Digital, também da Rede Mundial, por meio da PoaTV.net, da PoaTV.tv e da PoaTV.org. Agora também no seu celular, nos mesmos endereços, você acompanha toda a nossa programação com exclusividade total. Quero aproveitar e deixar aí nosso telefone, nossos e-mails, para que você possa começar a interagir, encaminhar aí sugestões de pauta para o programa, perguntas para o quadro Alô Doutor, questões para o pedido de providência e também a sua participação dentro da ação solidária, da ação empresarial e do quadro Educação. O telefone, como está no rodapé do vídeo, é o 30 23 47 25, DDD 51 aqui de Porto Alegre, e nossos e-mails, alodoutor@ig.com.br e o tradicional Zona Norte, @pop.com.br. Então, além das entrevistas exclusivas, você vai poder acompanhar Simone Lemes, que é uma perita, né, judicial excelente, então que sempre me ajuda nessas situações para tentar delimitar a capacidade, né, se ela é relativa, se ela é total ou parcial. No caso de portadores de síndrome de Down, de maneira específica, há portadores que são estimulados desde a tenra idade. Para você manter a sintonia, estamos preparando mais um programa especial e quero lembrar que estamos aqui no Centro Espanhol, onde produzimos nossos programas especiais, e dizer que o Centro Espanhol coloca à disposição da nossa comunidade seus salões para festas e eventos. Então, se você pensou em casamento, pensou em formatura, pensou em comemorar bodas de prata, bodas de ouro, ou aquele aniversário, aquele momento especial com os amigos, com os funcionários, com fraternização, certamente aqui no Centro Espanhol você vai encontrar salões para essas comemorações. Anote aí o endereço para você conhecer e conferir em loco toda a infraestrutura do Centro Espanhol. Travessa Sul, número 102, esquina com a Rua Portugal, no bairro Higienópolis, aqui em Porto Alegre. E o telefone para você fazer contato com a secretaria é o 3342-5990, DDD 51, aqui de Porto Alegre. Então continue ligado que no Centro Só a gente volta. Criança não é mercadoria. A exploração sexual de menores é um problema grave que destrói a infância e precisa ser enfrentado pela sociedade. Se você sabe de algum caso de prostituição infantil, você precisa denunciar às autoridades pelo fone 100. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul. Che, eu sou o guri de Uruguaiana e tô aqui para dar um depoimento.
eu sou viciado. Viciado em erva mate e moída da grossa. Agora, o que não me apetece é ver essa gurizada viciada em drogas, che. E pior, usando na cancha de futebol. Che, tu não me vai atrás de conversa fiada. Bem como diria o Licurgo, droga em estádio não rola. Tá ligado? Mas que barbaridade. Estamos de volta com o programa Norte em Ação. Agora o nosso quadro Alô Doutor. E com grata satisfação estamos recebendo hoje dentro do programa a doutora Graziela Rodrigues, advogada especialista em Direito de Família, para falar sobre interdição, algo que realmente suscita muita polêmica e também preparação, porque existem distinções entre total e parcial, e além, é claro, de falar sobre os direitos das pessoas com necessidades especiais. Tudo bom? Tudo bem, César. Um prazer estar aqui. A satisfação é nossa, doutora Graziela, e claro, a gente fica feliz de poder compartilhar com o nosso público ouvinte, telespectador, informações sobre as questões de família que são tão inerentes, e hoje, realmente, no dia a dia, a gente realmente depara com uma série de situações, em especial aquelas pessoas que têm algum tipo de limitação, algum tipo de dificuldade, e aí entra a questão da interdição, que eu gostaria que tu começasse explicando, e detalhasse melhor essas questões. Sim, a interdição de direitos é um instrumento jurídico, tá? Que ela serve que acaba restringindo a capacidade civil das pessoas. O que ela protege? Na verdade, é um instrumento que visa proteger as pessoas no momento da celebração de suas atividades, a assinatura de um contrato de trabalho, a compra de um imóvel, São pessoas que sozinhas, não têm condições, por um déficit intelectual, de poder administrar o seu patrimônio e atos simples da sua vida civil. Então, existe a interdição total, e a interdição parcial. A interdição total, que é realizada a partir dos 18 anos, nessa situação se ingressa com processo judicial e se é nomeado um curador, esse curador é responsável pela administração integral do patrimônio dessa pessoa. Na parcial, o interditado, é assim que se denomina a pessoa que está sofrendo o processo de interdição, ela passa a ter uma ajuda, um auxílio. Então, todo ato que ela for praticar, ela vai estar acompanhada, ou seja, pelo seu curador. Desde uma simples assinatura de um contrato de trabalho, a compra de um imóvel, uma viagem, tudo isso é decidido de forma conjunta, Então, essa é a distinção. Na verdade, é uma proteção. O Instituto da Interdição visa proteger a pessoa que sozinha não consegue administrar o seu patrimônio. Realmente tem aspectos bem importantes aí que você referencia, em especial, claro, a questão do curador e, evidentemente, que esse processo, como ele se dá, como que é feito o encaminhamento até para o pessoal que está ligado com a gente entender melhor todas essas questões e em que caso, evidentemente, cabe melhor essas situações. Bom, essa situação da interdição, ela acontece para os maiores de 18 anos, que tem algum déficit mental, alguma redução da sua capacidade intelectual. Então, portadores de síndrome de Down, autismos, Alzheimer, pessoas que estejam temporariamente incapacitadas de responder pelos seus atos, alguma pessoa que esteja consumindo drogas, por exemplo, uma pessoa que esteja em coma. São situações peculiares e que a pessoa pode sofrer o processo de interdição. Quem são as pessoas habilitadas a ingressar com o processo de interdição? Os pais, o companheiro, a esposa, filhos.
são pessoas que têm condições de ingressar com o processo de interdição. Como é realizado, né? Então, se monta um processinho, né, judicial, tá? E se ingressa buscando a interdição. Nesse processo, nós juntamos toda a documentação, laudo psicológico, laudo de fonoaudiólogos, tudo demonstrando as reais condições, laudo médico, as reais condições da pessoa, bem como as suas limitações, né? Eu, especificamente, trabalho muito com portadores de síndrome de Down e autistas, né? Nós fazemos uma análise prévia, e isso eu conto com alguns colaboradores, como a doutora Simone Lemes, que é uma perita, né, judicial excelente, então que sempre me ajuda nessas situações para tentar delimitar a capacidade, né, se ela é relativa, se ela é total ou parcial. No caso de portadores de síndrome de Down, de maneira específica, há portadores que são estimulados desde a tenra idade, né? Então, sempre foram estimulados com fonoaudióloga, sempre frequentaram escolas regulares, que concluem o 2º grau, ingressam em faculdades, trabalham, e esses têm plenas condições de se gerir, né? Então, é perfeitamente cabível uma interdição parcial. Por quê? Eles vão poder se locomover sozinhos, eles podem trabalhar, assinar contrato de trabalho, alguns podem dirigir, né? São coisas que a gente delimita dentro do processo de interdição. Então, assim, é muito importante fazer bem essa distinção. Tem alguns que, infelizmente, não têm condições de gerir, de se autogerir, né? Então, automaticamente é necessário a interdição total. O processo de interdição pode ser revisto a qualquer momento, porque o ser humano está em constante evolução, né? Então, basta a pessoa ser estimulada, muitas vezes, que ela consegue se autogerir, né? Então, isso é uma questão bem importante, a questão da interdição parcial, né? Que a gente tem dentro do processo, né? Dentro do processo judicial é feita uma perícia por um perito que é designado pelo juiz. Esse perito, então, faz uma análise prévia, né, para definir se aquela pessoa possui condições de ser interditado parcialmente. Isso depende muito de todo esse estímulo, dessa autodeterminação, de toda a formação que essa pessoa teve para conseguir obter a interdição parcial. O benefício da interdição parcial é justamente essa pessoa poder, em conjunto com o seu curador, ou seja, com o responsável, com o auxílio dessa pessoa, que pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser ambos, podem ser irmãos, né? Eu quero comprar tal imóvel, então vamos lá, juntos, em conjunto, então eles compram, adquirem esse imóvel. É uma proteção patrimonial. Uma proteção para que a pessoa possa optar e escolher, né, onde estudar, uma série aí de definições. Então, então é feita uma entrevista pelo juiz, num primeiro momento. Posteriormente, é realizada uma perícia judicial e a gente defende a questão de uma avaliação de uma equipe multidisciplinar, ou seja, por um fonoaudiólogo, por um psicólogo, por um terapeuta, que se juntem todas as avaliações da escola, né? Tudo que colabore para contribuir para o convencimento do juiz, para que o juiz se sinta seguro, né, para poder decidir favorável à interdição parcial. Muitas vezes, porque pode importar em regresso, né, o decreto da interdição total de uma pessoa, de um portador, por exemplo, de síndrome de Down, que já trabalha, que já que sai sozinho, de ônibus ou de táxi. O decreto de uma interdição total, tendo o advogado pedido a interdição parcial, pode importar em regresso. Ele teria que andar acompanhado, ele teria que sempre ter autorização para praticar os seus atos, né? Então, isso é muito importante, essa distinção entre a parcial e a total. Realmente tem aspectos bem relevantes aí, sobre tudo que você colocou até então, até porque o pessoal às vezes confunde
a situação no seu eixo primordial quando se fala em questão de interdição. Nós estamos aqui conversando com a doutora Graziela Rodrigues. Quero aproveitar e colocar no rodapé do vídeo o nosso telefone e e-mail para os seus questionamentos. O telefone é o 30 23 47 25, DDD 51 aqui de Porto Alegre, e nosso e-mail, alodoutora@ig.com.br. Mas uma outra questão também que o pessoal pergunta muito e fica realmente em dúvida com relação a essas questões é com relação à situação em si, inclusive da prestação de contas. Como é que funciona isso? Assim, todo o curador, ele tem que prestar contas de tudo que ele faz, porque muitas pessoas interditadas, elas trabalham, recebem rendimentos, possuem bens, alugam bens, né? Possuem empresas. Tudo isso é patrimônio. E tudo isso, todos os gastos que a pessoa interditada tem, uma compra de um medicamento, muitas estão internadas em clínicas, né? Então, essa gestão de valores, o curador tem que fazer. Entrou daqui, paga isso, né? E isso tem que ser tudo documentado, porque a qualquer momento ele pode ser compelido a prestar contas. Quando isso acontece? Muitas vezes o Ministério Público, que é o fiscal da lei, entra para verificar se está ocorrendo da forma correta, porque tudo tem que ser feito, na medida do possível, com autorização judicial. A venda dos bens tem que ser através de autorização judicial. Então, para que a pessoa interditada não sofra prejuízo e que daqui a 2 anos, por exemplo, ela foi interditada e daqui a 2 anos ela não tenha nenhum patrimônio, é importante essa fiscalização, né? Então, volta e meia, porque a interdição pode ser revista a qualquer tempo, né? E nós temos disputa, muitas vezes, entre filhos, entre pais que querem ficar com a curatela de determinada pessoa, né? Então, para que não haja o perdimento desse patrimônio, é importante que haja essa fiscalização. E como é que é feita essa fiscalização? Através da prestação de contas. Então, todos os gastos têm que ser demonstrados, bem demonstrados, porque os juízes e o Ministério Público, eles são muito atentos a isso. Isso é extremamente importante. E fica, na verdade, o curador como um fiel depositário, né, das economias Exato. E do patrimônio daquele que está interditado, ou seja, parcialmente ou totalmente. Exatamente. Né? Mas por falar nessas questões todas aí que estamos lançando, em especial você falou nas questões das pessoas com necessidades especiais, vamos entrar em uma outra seara também, né, no direito, com relação aos benefícios, né, que eles podem adquirir através de todos os sistemas e os órgãos que o governo coloca à disposição para esse atendimento. Sim, sim. Existe um benefício chamado LOAS, né, que é um benefício previdenciário, que então as pessoas portadoras de deficiência podem buscar, eles recebem em torno de um salário mínimo, tá? São pessoas que têm que ter a renda familiar per capita em torno de 1/4 do salário mínimo. Então, essas pessoas podem buscar esses benefícios, então basta elas serem portadoras de deficiência ou ser maiores de 60 anos e nunca ter contribuído para a Previdência, né? Eles podem vir a buscar esse benefício para auxiliá-los. Fora isso, nós temos muitas entidades que auxiliam, né? Que prestam informações, que prestam um serviço social. Eu colaboro com a FAD, que é a Associação dos Familiares Amigos do Down, que é aqui de Porto Alegre, e ela presta um serviço maravilhoso, né? É uma reunião de pais e de amigos realmente que estão interessados em modificar a vida desses portadores, né, de necessidades especiais. Então, são feitas palestras, se tiram dúvidas, se recorre muito quando algum está sofrendo denúncias, né, de maus tratos. Então, é muito interessante a população ter conhecimento que pode recorrer ao próprio Ministério Público, pode recorrer justamente para obter aí uma satisfação e uma ajuda,
Porque, na verdade, a maior parte são pessoas de baixa renda, né? Então, que são pessoas que não tiveram estímulos, muitas vezes não estudaram, né? Porque é defendido que se estude em colégios normais, não em colégios especiais, né? Escolas especiais. Então, justamente para estimular essa autodeterminação, né? Que eles possam se autogerir realmente. Como você bem colocou aqui, existe toda uma atenção, né, por parte dos nossos governantes nesse sentido, leis, evidentemente, que foram feitas para atender essa demanda, e claro que as pessoas têm de cumprir alguns requisitos, né, claro, que foram aqui elencados, claro, e que são fundamentais até para que eles tenham essas concessões. Sim, então, existem instrumentos e que podem ser utilizados, né, são os direitos e benefícios aí que estão à disposição, né, dessas pessoas com necessidades especiais. E quando a gente fala em necessidades especiais, até pouco tempo, a maior parte das pessoas utilizava a nomenclatura de excepcionais, e eu gostaria até que você resgatasse essa situação e até descrevesse os motivos, né, desse novo entendimento. Hoje em dia, a definição dada pela Organização Mundial da Saúde é que se não utilize mais o termo excepcional, tampouco portador de necessidades especiais, e sim pessoa com necessidades especiais, né? Para justamente desmistificar não porta, né, a doença, é uma deficiência intelectual, uma redução, né, do intelecto. Então, não se tem hoje como pejorativa essa questão excepcional, dessa nomenclatura, né, excepcional. Então, se utiliza pessoa com necessidades especiais. Isso se aplica tanto aos autistas, como aos portadores de síndrome de Down, né, se aplica a todos nesse grupo, na verdade. Muito bem. Então, doutora Graziela Rodrigues, uma grata satisfação tê-la aqui conosco, falar de um tema que realmente, interdição, é algo que as pessoas realmente ficam refletindo muito sobre isso, e depois, quando há situações econômicas ainda, a coisa pode se agravar mais, até pela disputa que você falou. Exato. E nesse aspecto, estamos chegando aos minutinhos finais, eu gostaria que você fizesse, se dirigisse ao nosso público, ao telespectador, e fizesse as suas considerações finais. César, primeiramente agradeço a oportunidade de colocar, isso é um tema polêmico, essa questão da interdição, né? Eu acho que a população tem que ter esse conhecimento a respeito da interdição total e parcial, é de extrema importância, para que a pessoa que sofre a interdição tenha a sua autogestão, tenha condições de opinar, de decidir sobre o seu futuro, sobre o seu patrimônio. Não existe somente a interdição total, né? Isso é muito importante, e a pessoa tem a possibilidade dessa interdição parcial, e que o colega advogado possa se munir de uma equipe multidisciplinar, que possa demonstrar para o juiz que existem, para formar o convencimento dele de todas as capacidades que aquela pessoa que está sofrendo a interdição tenha, né, que fortaleça o conhecimento para que ele possa, com mais segurança, proferir uma decisão que atenda ao contento aí das partes. Muito bem. Vamos agradecer aqui a participação da doutora Graziela Rodrigues, por estar aqui conosco, e trazer um tema polêmico, mas que está aí, e precisamos também ter uma atenção especial nesse sentido. Então, você que está ligado com a gente, fica aquele convite especial para manter a sintonia, que num instante só a gente volta. Velho, seja no estádio ou na arquibancada, o lance é curtir o espetáculo de cara limpa, né? Pois é, o único combustível tem que ser a paixão pelo seu time e pelo futebol. Pode crer, droga nos estádios não tem nada a ver. O lance é empurrar o seu time na boa. O som e a bola sempre rolam melhor se tá todo mundo em paz. Levar droga para o estádio é a maior bola fora. Droga no estádio não rola. Precisa de um mecânico, de um sapateiro, de uma mão, de um pé. Precisa de um piloto, de um ginete, de um holandês. Precisa de artista, precisa de uma avó, precisa de amigos, precisa de alguém. Precisa
de você. Todo o trabalho da ACD Rio Grande do Sul é feito através da ajuda de milhares de pessoas. Precisamos de você para fazer muito mais. acdrs@acd.org.br. Quero me dirigir especialmente a você que está aí sintonizado, acompanhando o programa Norte em Ação. Nosso muito obrigado pelos seus telefonemas, pelos seus e-mails, pelo seu carinho especial de estar sempre interagindo e participando ativamente de toda a nossa programação. Quero lembrar que o programa termina, mas você pode continuar mantendo contato com a nossa produção. Basta ligar para o telefone que aparece no rodapé do vídeo, o 30 23 47 25, DDD 51 aqui de Porto Alegre, ou então escrever para um de nossos e-mails, alodoutor@ig.com.br e o tradicional zonanorte@pop.com.br. Através desse telefone e desses e-mails, você encaminha sugestões de pauta para o programa, perguntas para o quadro Alô Doutor, questões para o pedido de providência e também a sua participação dentro da ação solidária, da ação empresarial e do quadro Educação. Quero aproveitar também e lembrar que o nosso blog está inteiramente à sua disposição a qualquer hora do dia ou da noite, onde você pode assistir e rever programas, bastando se conectar. maispontual.com.br/Norte em Ação. E o Facebook está bombando também, você pode interagir, participar e sugerir, encaminhar aí questões para a nossa programação. Então anote aí, facebook.com/claudiocesar.freitas, como está aí no rodapé do vídeo. Então, nosso muito obrigado a todos e até amanhã.